Segunda parte do consultório desta sexta-feira e vamos encerrar a nossa semana a falar sobre dor crónica. Há muitos portugueses, por causa das mais diversas patologias, com origens umas vezes conhecidas, outras nem tanto, que têm dor crónica, dor a sério. E é por isso que temos hoje o Dr. Germano Cardoso, da Clínica Pain Care, anestesiologista. Muito boa tarde, Dr. Germano, para nos ajudar a falar sobre a dor crónica, o que é que pode causar, o que é que a dor crónica, para além de ser física, também emocionalmente e psicologicamente traz às pessoas. Se tiver dúvidas sobre estes temas, aproveite 225 083 204 para entrar em direto connosco na terceira parte. Dr. Germano, dor crónica é exatamente o quê? Porque sabemos, e normalmente começamos a nossa conversa com aquilo que é a dor é muito subjetiva, não é? Sim, falamos sempre sobre isto, não é? A dor, inicialmente pensa-se que é um sintoma, que é uma queixa, mas cada vez mais nós sabemos que existem situações patológicas em que a dor passa a ser crónica, ou seja, dura durante vários meses, e aí deixa de ser um sintoma e passa a ser uma doença. Muitas vezes a dor é uma consequência de outra doença, mas ela passa a ser também essa mesma doença. E, portanto, quando estamos numa situação como essa, nós devemos perceber que estamos perante uma situação nova, uma situação que, acima de tudo, traz má qualidade de vida, traz impacto pessoal, familiar, laboral, económico e, portanto, deve ser tratada e deve ser vista como uma entidade muito importante a ser reconhecida e resolvida. Porque, obviamente, que se pensarmos numa dor de dentes, numa dor de ouvidos, coisas deste género, se pensarmos que há pessoas que vivem com esta dor ao quadrado, ao cubo e durante o dia inteiro, porque há pessoas que têm dores desde que acordam até que se deitam, pessoas que não conseguem dormir com dores, por causa das mais diversas patologias, e há muitos portugueses com este tipo de situação. Há muitos portugueses com esse tipo de situação. Curiosamente, a dor é sinal de normalidade, porque a dor protege-nos. Na verdade, existe uma doença que é a analgesia congénita, que é o oposto, que são pessoas que não sentem qualquer tipo de dor. Eu podia estar a agarrar aqui uma brasa, podia-me cortar e não sentia qualquer tipo de dor. Que é as pessoas até pensam que seria ótimo, seria um super-herói, uma super-heroína, mas a verdade é que essas pessoas morrem cedo porque a dor protege-nos. E, na verdade, na maior parte das situações, nós, quando sentimos dor, está-nos a proteger sobre aquilo que está a ocorrer e que nos vai provocar dano ao corpo. O exemplo que eu dou com muita frequência é estar a pegar uma chávena quente. Nós pegamos na chávena quente, nós acabamos por alargar, porque sabemos que aquela dor que nós sentimos ao pegar aí vai-nos dar problemas na pele, vai-nos lesionar, vai-nos provocar todas essas complicações associadas às queimaduras. E, portanto, voltando a raciocinar no sentido, se eu não tivesse dor, é que seria bom? Não, nós termos dor é bom. Contudo, naquela dor aguda, que é a dor relacionada com a lesão de um órgão ou pós uma operação, são dores, não são boas, mas são normais, existe uma percentagem cada vez mais elevada e há séries que mostram na ordem dos 15% a 20% da população, pessoas que têm algum componente de dor crónico e então passamos a ter essa situação. São dores... Chama-se crónico quando, doutor? A definição resume-se a uma dor com características persistentes a mais de 3 meses. Na verdade, nós sabemos que há situações clínicas em que logo no primeiro segundo ela já tem um componente que podemos definir como crónico. Eu vou dar o exemplo mais claro, que será quando temos uma amputação. Existe uma entidade que é a dor fantasma, que isto é, por exemplo, uma pessoa que teve algum acidente em que teve necessidade de ser amputado, por exemplo, um pé, e essas pessoas ficam com dor no pé que foi amputado. Sentem o pé, com dor, porque existe outra entidade que é o membro fantasma, que é eu sinto o pé. Isso não traz confusão, acima de tudo traz mais confusão às pessoas ao lado que dizem, então, mas tu não tens o pé e estás a sentir o pé? E, na verdade, essas pessoas sentem o pé, é normal sentirem o pé, ao longo do tempo cada vez vão sentindo menos, mas há algumas dessas pessoas que sentem dor. E essa dor pode se manifestar logo após a amputação e, na verdade, aí, desde o primeiro segundo, estamos a falar de uma situação em que essa dor vai permanecer durante um longo período
e, portanto, tem características crónicas. Contudo, a definição é só acima dos 3 meses. E, portanto, há situações em que as pessoas, ao terem dores muito prolongadas, isso fazem com que estejam perante uma entidade que seja dor crónica. Há outra coisa que também é importante referir. Nós sentimos dor porque temos consciência, temos nervos, temos cérebro. E, portanto, se nós estamos a ter persistentemente dor, é porque há uma informação que nos chega ao cérebro, que é reconhecida como dor, e, portanto, nós temos essa percepção desconfortável que é ter dor. A verdade é que esse estímulo contínuo de dor ao longo das semanas, ao longo dos meses, faz com que haja uma remodelação de alguns receptores a nível dos nervos, quer periféricos, quer medulares, quer centrais, que vão fazer com que haja uma perpetuação ainda maior, uma potencialização ainda maior dessa dor. E, portanto, essas pessoas, muitas vezes com estímulos que não são dolorosos, sentem dor. E mete muita confusão quando nós estamos a fazer uma festinha àquela pessoa que se está a queixar de dor e nós estamos a dar aquele carinho e elas dizem, não me toques que me estás a dar dor. E a pessoa que está a dar o carinho, também por ignorância, mas eu estou-te a fazer uma festa, isto é para ser agradável, mas não está a ser agradável. Mas a verdade é que a pessoa que está a ser submetida àquela festa está a sentir uma dor importante e que está a deixá-la numa situação muito desconfortável. Muitas vezes as pessoas também têm alguma dificuldade em pedir ajuda porque, fruto daquilo que é a nossa cultura portuguesa também um pouco, isto depois deve variar um pouco de país para país, mas de facto os portugueses demoram um bocadinho a pedir ajuda no que diz respeito à dor e à dor crónica, não é? Sim. É um bocado aquela cultura do aguentar e do sofrer um bocadinho calado, mas hoje em dia não faz sentido, não é? Não faz sentido. Isso tem toda a lógica, é a cultura, algo que faz parte de nós. E principalmente nós com uma cultura tão religiosa, em que o sofrimento leva à salvação, se nós sofremos é porque tem que ser, é porque Deus nos quis. Pronto, também não me vou alargar muito, mas cada vez mais a religião e a sociedade estão um bocadinho mais afastadas, mas a verdade a cultura está assim, mesmo há vários provérbios, não é? Se arde cura, não é? O trabalho é para doer, mas vai-nos fazer bem, e isso também tem importância nos nossos comportamentos. E a verdade é esta, é que uma pessoa que sofre de dor é uma pessoa que habitualmente é sofrida e não vai estar com a mesma disposição para a vida. Para trabalhar, para a vida pessoal, para a vida familiar, não é? E, portanto, tudo isto depois tem efeitos grandes. É. E as pessoas têm que estar atentas. A verdade é que a dor sempre foi a maior preocupação da saúde e dos médicos, porque desde os compêndios mais antigos, quando havia uma dor é porque havia alguma coisa que não estava bem, vamos procurar o que é que não está bem. É claro que hoje em dia há uma alteração desse pensamento, ou seja, nós temos uma dor, apesar de pensarmos que alguma coisa não está bem, mas nós já consideramos, ok, a dor já é o que não está bem, já é o problema. E, portanto, começa-se a tratar já esse problema e não o que envolve. E aí há outra coisa que também é importante realçar. Nós temos que ter a noção que quem sofre de dor crónica é uma pessoa que está permanentemente a ter esse sofrimento. E eles não têm necessariamente de ser cultos e têm que saber de medicina, não estudaram isso. Mas, na verdade, para eles, sentir essa dor é porque eu não posso fazer determinado tipo de tarefas porque estou a danificar o meu braço. Voltando ao exemplo que eu dei anterior, nós temos alguém em que tem aquilo que nós chamamos de allodynia, que é uma sensação dolorosa por um estímulo não doloroso. Essa pessoa, se toca e se mexe o punho e lhe dói, qual é a reação dela? Eu não vou mexer o punho porque senão vou estar a parti-lo, vou estar a danificá-lo. Mas, na verdade, anatomicamente, os ossos, os ligamentos, os vasos, está tudo impecável. E, portanto, o facto de ela não mexer, até está a fazer o oposto. O que é que ela está a fazer? Eu, ao não mexer, vou estar a imobilizar essa articulação, vou fazer com que haja uma artrose, o movimento dessa articulação vai cada vez ficando menor e, portanto, mais dor eu vou sentir. E, portanto, aquilo que ela estava a fazer, que seria proteger
aquela articulação está a fazer o oposto. Eventualmente não é. Portanto, quer isto dizer que a pessoa deve, de facto, procurar ajuda, porque às vezes até o não fazer nada pode estar a prejudicar. De certeza absoluta que está a prejudicar. Nem que não seja, às vezes não quer dizer que o tratamento seja com fármacos ou com procedimentos. Às vezes é atitudes. E às vezes são informações preciosas de comportamentos básicos que, adotados pela pessoa que tem dor, pode logo melhorar, não é? E as pessoas não nascem ensinadas. Podemos recuar um pouco ao programa da fibromialgia que já tivemos anteriormente. O não mexer vai agravar esse sintoma. Pronto. E isso as pessoas, como dói, mexe, dói, então não mexe. E o não mexer vai prejudicar. É esta a lógica. Vicioso. Então, outra coisa que está associada muito aqui a esta área da dor crónica é, então, os fármacos. As pessoas acham que é tudo com fármacos, que a especialidade é anestesiologia exatamente por causa disso, mas há muito mais técnicas e muito mais formas de ajudar. Sim. Não passam pelos medicamentos. Não, longe disso. Cada vez mais há técnicas invasivas que são mais úteis e acabam por ser mais inócuas, curiosamente, porque apesar de nós estarmos a picar e estarmos a invadir o corpo, mas são mais inócuas porque resolvem o problema. Pronto. Normalmente estas técnicas invasivas é quando existe uma dor muito localizada e nós conseguimos ir lá resolver. Ou uma hérnia, ou uma artrose, ou uma dor relacionada com o nervo. São vários exemplos de técnicas, de procedimentos invasivos que nós podemos fazer para essas patologias. Também, obviamente, que há os fármacos. Há fármacos que podem ser sistémicos, e o que é o sistémico? É tomar pela boca, ou pensos na pele que são absorvidos e então atua de uma forma sistémica, mas também há os locais, e lá está. Nós com técnicas invasivas conseguimos pôr às vezes no local aquilo que está em carência e que pode resolver esse problema. Sendo que as pessoas podem estar a entendê-lo mal. Ou seja, invasivo não quer dizer que seja uma técnica obrigatoriamente cirúrgica. Não. Estamos a falar de injeções. Sim, uma injeção é uma invasão. Ou seja, tudo que vá romper a pele. Muito bem. E uma agulha, mesmo aquela agulha que é para dar muito fininha, já é um invasivo. O exemplo concreto será uma insulina, não é? Que já estamos a ser invasivos. Portanto, muitos procedimentos não precisam sequer de um ponto. Não dramatizarem o termo corte. Invasivo, não é? Não. Até cada vez mais os procedimentos não implicam qualquer tipo de corte. São agulhas, mais finas ou mais grossas, podendo passar um ou outro instrumento por essas agulhas, mas cada vez usa-se por tratamentos, lá está. Então, se calhar, o termo seria minimamente invasivo. Exato. Cada vez mais procura-se não se fazer... E há situações em que resolve mesmo, ou seja, não é só um tratamento que se tem que fazer de vez em quando, ou um tratamento que se tem que fazer sempre, mas que resolve. Há situações que tem que ser assim para se resolver, porque se for de outra forma, vai ser pior. Ou se calhar o exemplo mais concreto será os síndromes facetários lombares, que são uma inflamação, uma dor relacionada com umas articulações muito particulares da parte posterior da coluna, não é? Nós temos a patologia mais conhecida da coluna, que provavelmente que não é a mais frequente, são as hérnias discais. A maior parte das dores de costas, só cerca de 20 a 30% é que estão relacionadas com as hérnias discais. A maior parte está relacionada com outro tipo de eventos à volta da coluna, ou dores musculares, ou dores, por exemplo, das articulações, que podem ser as facetas, que é um termo assim muito mais complexo, ou das articulações da sacroiliaca, que nós conhecemos todos, que é da parte posterior e por causa das gravidezes. E a verdade, essas são causas muito mais frequentes de dor. E se nós tivermos um síndrome que seja por causa de dor a esse nível dessas articulações, quem for fazer uma operação à coluna vai piorar desse síndrome. Pode resolver a situação da hérnia, mas desse síndrome seguramente vai piorar. Porquê? Porque vai haver uma invasão a esse nível, vai haver afastamentos daqueles músculos, vai haver por vezes até retirada de porções de osso muito próximo daí e, portanto, vai provocar esses sintomas. E é por isso que nós temos e conhecemos pessoas que até foram muito bem operadas, já não têm a hérnia, a coluna está tudo bem e elas queixam-se de dor de costas, mas ainda mantêm a dor das costas. Pois, porque o seu problema
estava mais Já é relacionado com outro. Já é Pronto, outra e nós coisa. aí, como é que nós tratamos? Existem tratamentos, radiofrequência localizada aí, com uma agulha muito fininha, e nós vamos resolver o síndrome facetário. E a sacroiliaca é a mesma coisa. Pronto, só no último extremo temos uma cirurgia, mas que é muito agressiva, que é pôr parafusos e placas para imobilizar a sacroiliaca, e depois vai haver aí uns problemas à parte relacionados com as musculaturas toda à volta que vai provocar. Portanto, há situações em que tem que ser operação. Só há alturas em que... só há uma opção. E há outras situações em que depois também, naturalmente, que faz parte daquela troca de ideias e perceber também para aquele paciente o que é melhor, o que é que está mais indicado, não é? Sim, isso é a própria história clínica. Vocês conhecem muito bem os vossos pacientes, não é? Têm que conhecer, não é? Tendencialmente, sim. Nós perdemos tempo a conversar com eles e a perceber. Tudo isto é muito subjetivo. Lá está, há pouco estava a pensar, o Dr. Germano estava a falar de quando tocamos numa louça quente ou numa chávena quente. Há pessoas que largam logo a chávena, há outras que conseguem aguentar mais um bocadinho. Claro. Há outras que se calhar nem notam que está quente. Claro. Portanto, tudo isto tem a ver com a sensibilidade. E essa subjetividade. E, portanto, é importante perder algum tempo, ganhar algum tempo a falar com os pacientes, não é? Isso é importante que as pessoas percebam em casa. Não ter dor é mesmo o ideal. É o ideal. Nós vamos ter sempre um componente de dor, não é? Todos nós temos. Nós estamos aqui sentados e há algum ponto de nós que está desconfortável. Isso é seguro. Pronto, agora a perceber se isso tem impacto ou não. E isso que estamos a falar do quente é a mesma coisa. Há quem goste de comer sopa quente, ou o café de chávena escaldada ou CC de chávena escaldada. Uns têm mais prazer, outros têm menos prazer, e isso depende muito da variabilidade. Apesar, falamos agora de fisiologia da dor, não é? Que é, eu pego numa chávena, está quente, eu largo, mas a seguir eu consigo agarrá-la mesmo que seja uma segunda oportunidade. Porquê? Porque os nossos nervos fazem mesmo isso. A primeira reação à dor é proteger, então nós largamos. Mas com uma distância muito maior para chegar ao cérebro do que a resposta outra vez à mão, o que é que acontece? Eu a seguir já chegou ao cérebro, já percebi que aquilo é quente, já tive a interiorização disso e a seguir já consigo agarrar. Pegando neste conceito, vamos pegar para o doente. Ou seja, tenho um doente que está com dor e que até pode ser uma pessoa mais sensível, trabalhando muitas vezes o comportamento, a percepção, as expectativas. Muitas vezes podemos não conseguir tirar o 100% da dor, mas conseguimos dar 90% de qualidade de vida. E isso é que é o importante. E depois há patologias muito específicas cujas características são mesmo dores crónicas. Temos o exemplo da fibromialgia, não é? Sim, certas artroses, falamos da dor fantasma. A nível de doenças temos, por exemplo, a neuropatia da diabetes, do HIV, da parte... Temos, sei lá, a da zona. Quem tem a zona muitas vezes fica com dor crónica para a vida toda, nevralgia do trigêmeo. Estamos a falar de várias situações que isso acontece. Relacionado até com a terceira idade, que era um bocadinho o tema que vem. É normal nós com a idade, para além de todas aquelas patologias que ele já tem, não é? Uma pessoa com a idade é normal ter hipertensão, ter diabetes, os próprios AVCs, há pessoas que têm AVCs e ficam com dores crónicas. A verdade é que artroses, será o musculoesquelético será o mais frequente, nós muitas vezes não conseguimos reverter. E, por exemplo, no caso das artroses, a verdade é que temos pessoas com muito sofrimento por causa dessa articulação, têm indicação para prótese bem, coloca-se uma prótese, mas depois não ficam bem e ficam com dores. Nós aí também conseguimos ajudar. São dores diferentes, não é a mesma dor. Apesar de dizerem, pois, mas isto é dor no joelho, sim, mas nós perguntando conseguims perceber, não, isto está uma dor diferente e pode estar relacionada, a prótese está muito bem colocada, mas há fenómenos que acontecem naquela pessoa que vão provocar com que permaneça com um quadro de dor distinto, mas a dor. Agora, naturalmente, com o avançar da idade, que a tendência é para tudo se agravar, porque há um desgaste musculoesquelético e de todos os sistemas, porque é mesmo assim. Tem tido, as pessoas com mais idade estão mais resistentes a esta mudança e pedido de ajuda, estão a ir mais à especialidade. As pessoas querem, hoje em dia, viver mais anos, mas também melhor, não é? Pronto, a minha percepção é que a percentagem está a aumentar de uma forma lenta.
acho então que... ainda temos que puxar as orelhas, ainda é muito lento. Sim, acaba por ser lento. Acima de tudo, lá está, falamos da questão cultural, não é? Já tem a noção que é para sofrer. Então, nós aqui estamos a falar de uma região mais urbana, mas se formos mais para uma área mais rural, essa percepção ainda é mais notória. Sim. Depois também há outra situação, que é continuar a haver um desconhecimento. Pronto. Cada vez mais os colegas têm essa noção, também há alguma dificuldade para enviar para as unidades de dor, mas... Está a falar neste caso dos cuidados de saúde primários. Sim. Mas está a aumentar. É importante sensibilizá-los também para isso, claro, não é? Porque se tem aquele paciente que muitas vezes até está a ir vezes sem conta ao centro de saúde porque tem dor, claro, não é? Assim, se calhar mais vale direcionar, não é? Curiosamente, esta semana tive uma formação, ou melhor, estive a dar uma formação e falei muito sobre isto, que é, as unidades de dor não têm por objetivo dar os medicamentos mais normais, dar os medicamentos analgésicos. Acima de tudo, e cada vez mais, houve um esforço muito grande nestes últimos anos de haver formação das pessoas nessa área. Ou seja, eles começarem a saber que medicamentos é que vão dar. As unidades de dor têm que ser a exceção e têm que tratar os casos mais difíceis. Mas não é por falta de unidades de dor, existem em número suficiente? Sim, porque vamos considerar que, estamos a falar de Serviço Nacional de Saúde. Claro. Os hospitais têm unidades de dor. A questão está, a afluência, o número de profissionais, se calhar estamos em déficit, porque as unidades estão cheias. Não é? Agora, a verdade é que há situações em que vão para as unidades em que se calhar podem ser mais otimizados. Mas a verdade é que se o colega mandou é porque tem dúvidas e precisa dessa ajuda e, portanto, nós temos que estar nessa ajuda. Portanto, a formação é fundamental e acho que isso está a acontecer. E cada vez mais a nossa diferenciação é grande. É claro, voltando outra vez à terceira idade, a terceira idade tem muitas particularidades, não é? São pessoas débeis, são pessoas, tendencialmente, cada vez mais nós temos... Sim. Jovens de 80 anos, não é? Mas são pessoas que o desafio da medicação é muito grande. E ainda por cima as situações deles são muito graves. Depois há muitas medicações, o especialista da dor crónica e o anestesiologista, no seu caso, tem que fazer aqui um malabarismo, não é? Sim, nós temos que ter muito essa noção. Infelizmente, para a dor, habitualmente, não temos só, muitas vezes nós com um medicamento não conseguimos tratar, temos que trabalhar em várias áreas, porque há vários focos que têm que ser tratados, que são dos vários mecanismos da dor. E isso é um desafio. Nós sabemos que nós, com 5 fármacos, a probabilidade de haver interação entre eles ronda cerca de 80%. Portanto, se nós falamos de 10 fármacos, a probabilidade de haver interação, pelo menos entre eles, será de 100%. E nós temos que perceber as complicações que possam haver. Coração, os rins, e aí eu acho que aqui estou num programa excelente para dizer isto, que é o analgésico mais conhecido será o anti-inflamatório. Não vou dizer marcas, mas é o anti-inflamatório. E as pessoas esquecem-se que o anti-inflamatório não ataca só o estômago. As pessoas dizem, eu não posso tomar porque me ataca o estômago. Mas se calhar mais que o estômago é o problema que pode provocar aos rins. Pode provocar uma insuficiência renal. E provoca, muitas vezes. E provoca. E, portanto, principalmente de forma continuada, meses a fio, pode provocar. Nós vamos falar de uma pessoa que já tem 70, 80 anos, em que tem os rins já a trabalhar a menos de 40% ou 30%, automedica. Podemos ter aqui um problema sério. E, portanto, daí a orientação médica é fundamental. É importante ir à especialidade, tentar não ir pela automedicação, quando estamos a falar, obviamente, já de uma dor continuada, de uma dor crónica. A automedicação pode muitas vezes... aliás, é sempre de condenar. Nós vamos continuar com o Dr. Germano, temos imensas chamadas. E eu comecei o programa a dizer que realmente há muitos e muitos portugueses com dor crónica e a precisar de ajuda, portanto vamos fazer uma curta pausa e vamos ouvir as suas questões.
Terceira e última parte do consultório desta sexta-feira e temos muitas chamadas sobre esta especialidade associada à dor crónica e anestesiologia, por isso, sem mais demoras, apenas recordar que temos connosco o Dr. Germano Cardoso para responder às dúvidas e, sem mais demoras, de Beja temos ao telefone Marta Correia. Boa tarde. Boa tarde. Marta, qual é a sua questão? A minha questão é a seguinte: eu tenho Parkinson há cerca de 10 anos e, na verdade, tomo muita medicação, tenho uma situação um bocado debilitada, mas a verdade é que as dores é que são o pior nesta doença. Eu sento-me para me levantar, é ai e uix, não me mexo. Eu tomo uma série de medicamentos, eu tomo tudo o que me dizem que me faz bem às dores, mas sinto-me um bocadinho abandonada nesse aspecto, porque, pronto, tomo aqueles medicamentos que me dizem, mas não me alivia as dores, é durante a noite, é horrível, pronto. É essa a minha situação. E, portanto, quer aqui uma opinião do Dr. Germano, não é? Sim, vamos ouvir. Até o Dr. Germano até falou ali de muitas patologias e não se lembrou do Parkinson. Não sei se será por ser uma doença do movimento, a quem é que eu me devo dirigir especificamente, pode ser que eu possa ir à consulta da dor e que seja aconselhado. Muito bem. Não sei. Vamos ouvir. Sim, esta é uma situação também importante, eu não falei porque não ia conseguir falar de todas as doenças. A verdade é que as doenças neurológicas são doenças que estão muito associadas à dor. E no caso do Parkinson, estamos a falar de uma doença que, resumidamente, tem um tremor sempre persistente. E, portanto, nós estamos a falar de músculos, tendões e articulações. Só por si só já faz com que haja um impacto importante, tem um síndrome miofascial associado. E, portanto, é natural ter bastantes dores e as dores vão ser principais nas grandes articulações, menos nas pequenas. Portanto, vai ter mais dores de costas, dores dos ombros, dores dos cotovelos, joelhos, menos das pernas, mas mais da parte superior do corpo. E é perfeitamente compreensível. Além do mais, em algumas situações, há próprios medicamentos que provocam um aumento da sensibilidade à dor e, portanto, para além da situação de base, que é a própria doença, estamos a falar também de alguém que a medicação também possa aumentar essa sensibilidade. Eu gostava de saber, doutor, desculpe interromper, se será viável eu tentar entrar nessas consultas da dor que há nos hospitais e nas clínicas. Não é viável, é obrigatório. Porque estamos a falar de uma situação que é uma dor crónica, claramente, é associada a uma patologia importante, há muita medicação que está a ser administrada. Eu estou a tomar muita medicação, de 2 em 2 horas eu tomo medicação. Isso só demonstra que é uma situação neurológica grave e não está a ser tão fácil o seu controle. Até mesmo a falar conseguimos perceber que há um tremor. Portanto, falamos na parte anterior, na segunda parte, sobre as interações medicamentosas e aqui é um caso em que isso possa acontecer e, portanto, acho que deve pedir ao médico neurologista, ao médico de família, para orientar para uma consulta para ajudar. Eu neurologista e, claro, já tenho ido a vários, porque geralmente tenho ouvido dizer que quem tem Parkinson acaba por correr vários médicos e depois estaciona num. Claro. Eu já cheguei à fase do estacionamento. Pronto. Mas só que a médica diz que tenha paciência, que as dores são assim. Mas eu gostava de saber se poderia haver outra coisa. Na verdade, vai ser necessária alguma paciência, porque não vai ser possível provavelmente tirar todas as suas dores, mas há dores que se calhar podem ser possíveis. Depois, também falou que há certas regiões do seu corpo que estão mais dolorosas. Sim. E nós não podemos esquecer, e às vezes esse é um erro que todos nós temos, quer doente, quer às vezes médico, existe uma grande doença e esquecemos que às vezes há pequenas doenças que estão também associadas e que possam provocar quadros semelhantes. Pois, eu tenho 72 anos. Portanto, no seu caso, até pode estar associado a alguma patologia de hérnia ou patologia também. Eu tive uma autópsia pequena e a minha coluna ficou um bocado abalada, mas pronto, tenho aqueles elos todos um bocadinho estragados. Essa também é uma informação importante, está a dizer,
que já do ponto de vista de base, já tem alterações importantes e que vão fazer com que seja, já tem um remédio, por assim dizer. Esta doença, quando nós paramos, custamos muito a retomar. E quando se retoma, é à base da dor, é dos ais e dos uis. E às vezes as pessoas que estão ao nosso lado, ou à nossa volta, até ficam um bocadinho, será que é assim? Não, é assim, é assim. É. E se calhar... Dá-nos essa sensação que estamos a ser piegas. Mas parece-me que não. Não, é um sofrimento contínuo e que depois também a paciência vai... Lá está, e é aquilo que falávamos na primeira parte. Se a Marta sente que tem dores, tem dores. Deve procurar. E isso é que é o mais importante. Portanto, e procurar doutora, ajuda. aconselha-me a procurar uma consulta de dor daquelas que há no hospital que eu vejo. Muito bem. Eu acho que o caminho passa por ir a uma consulta da dor. Se calhar ia aproveitar só para falar também de uma entidade importante, que é, as pessoas não pensam muitas vezes nos AVCs, os acidentes vasculares cerebrais. E há muita gente que fica com sequelas, e essas sequelas provocam também dor até pela própria paralisia que às vezes possam ter. E há uma entidade que é mais frequente que aquilo que se pensa, que é uma dor central. O que é? Existe um acidente vascular cerebral a nível do cérebro, em determinadas zonas, em que aquela morte daqueles neurónios faz com que as pessoas, a nível cerebral, já tenham uma perpetuação da dor. E muitas vezes essas pessoas também se queixam continuamente, não têm outros déficits, mas queixam-se. E muitas vezes está relacionado Tem a ver com esse isso. tipo. Muito bem, por isso é que a avaliação é sempre importante. Desejar as melhoras à Marta e vamos agora até ao Seixal, onde está ao telefone o José Gama. Boa tarde. José? O José provavelmente está a ouvir-nos pela televisão, é isso? Olha, Maria, anda cá. Anda cá, Maria. Muito bem, então vamos esperar um bocadinho. Boa tarde, Nina. José, boa tarde. Precisava que desligasse o volume da televisão e nos ouvisse só pelo telefone. Conversamos só pelo telefone, está bem? Está bem. Qual é a sua questão? A minha questão é o seguinte. Eu fui operado da coluna há cerca de 3 anos. Sim. E depois tenho uma dor na espera. A dor na coluna é dores que eu suporto. É aquelas dores que um comprimido e tal que eu suporto. Deixa-me dormir. Mas agora é as dores nas pernas, principalmente nas canelas das pernas, e o desequilíbrio, e apanha uma voz. Este apanhar da voz é cerca de 1h, 45 minutos, assim que me tem um AVC, a voz atabalhoada. E depois passa, volta ao normal. E há 3 anos que ando assim. De onde é que a dor nas pernas, nas canelas, a falta de equilíbrio, tonturas e a voz? Era isso que eu queria saber. Vamos ouvir o Dr. Germano. Em relação a este caso, o que é que poderá ter acontecido e também tem alguma... acaba por ser frequente. Nós, quando somos submetidos a cirurgias da coluna, e até acredito que tenha sido bem operado, o que acontece é que, tal como nós, quando nos cortamos com uma faca, aparece aquela cicatriz no sítio do corte, internamente também há fenómenos de cicatrização. E há pessoas que têm cicatrizes mais finas e mais bonitas e outros têm cicatrizes mais exuberantes. E isso também é válido para o interior do corpo. Tem, às vezes, cicatrizes que são limitadas e há outras pessoas que têm cicatrizes que são muito mais exuberantes. E o que acontece, se tem dor nas pernas, é porque há uma afetação dos nervos que inervam essa zona das pernas. E o mais provável poderá ser por fenómenos de cicatrização que fizeram com que os nervos ficassem um pouco mais aprisionados. Genericamente é isso que acontece. Obviamente que é preciso fazer a avaliação por exames para perceber se existem outras alterações que possam justificar isso. Em relação à voz, o mais provável será relacionado com fatores emocionais, porque quando acontece este evento, ele sabe que tem dor, sabe que vai ficar incapaz, sabe que vai ter limitação, sabe que vai sofrer, e toda aquela emoção
faz com que haja uma alteração do seu sistema nervoso. Os músculos da voz são músculos também muito sensíveis e que, portanto, vão funcionar de uma forma não igual àquela que está habitualmente e, portanto, pode ficar com uma voz mais rouca, falhar ou ficar mesmo com uma sensação de prisão a respirar. Pronto. Isso normalmente é o que acontece. O que é que eu aconselho neste caso em particular? Voltamos à mesma situação, fazer exame, ir à consulta de especialidade, fazer uma avaliação. Em todo o caso, há medicamentos que podem ajudar de uma forma importante a sentir a diminuição desse queimor ou dessas fisgadas ou até mesmo dessa sensação de bicho a ferrar pelas pernas abaixo. E se não faz medicação para isso, pode ir a uma consulta e solicitar ajuda nesse sentido. Em todo o caso, doutor, já foi ao neurologista 4 vezes. Pronto, mas se calhar o aconselhável, lá está, é ir a uma consulta da dor. Que são consultas com sensibilidade para isso, são consultas em que têm muita experiência, porque uma percentagem importante está relacionada com dores de costas e dores de nervos, e portanto eu aconselhava a recorrer a uma consulta dessa especialidade. De certeza que há ajuda que pode ser feita. Muito bem, desejamos as melhoras ao José Gama. Vamos agora até Viseu, temos ao telefone Luís Lopes, boa tarde. Boa tarde. Luís, qual é a sua questão? Parabéns pelo programa. É o seguinte, Obrigada. Há cerca de 4 anos que tenho junto aos artelhos uma dor muito forte. Luís, vou só pedir-lhe que fale mais próximo do telefone, porque estamos a ouvi-lo muito, muito baixinho. Sim. Agora melhor. Sim. Junto aos artelhos tenho uma dor muito forte. Durante o dia ainda dá para aguentar, mas durante a noite é bem pior. E há cerca de 4 anos que ando com isto. Já fiz vários exames e pronto, não tem resultado. E é junto, portanto, ao artelho, vem por a parte exterior das pernas, até quase ao joelho, à massa da perna, e apanha um bocado do pé ainda, do calcanhar. E é tipo uma fogueira de lume, e de maneira que, como fiz vários exames, até parece que tem a ver com circulação ou qualquer coisa. Uma vez botaram umas agulhas, fizeram os exames. O certo é que, pronto, nunca resolveu e não há comprimidos, pelo menos até agora, que tire as dores. Muito bem, então vamos aqui pedir ajuda ao Dr. Germano. Isto é complexo, porque podem ser várias as causas para esta situação. Aquilo que eu posso recomendar é mesmo ir a uma consulta para se tentar perceber. Na verdade, aqui temos algumas informações que são importantes, não é? Que é uma dor que agrava durante a noite, é uma dor... Ao deitar, portanto, ao fim do dia, quando me deito, aumenta e portanto, como é que é dizer, os pelos das pernas, das duas, até caíram. Então, tenho as pernas do joelho para baixo praticamente sem pelos. Não sei o que é que isto tem a ver. Na verdade, pode ser de causa vascular, mas isso terá de se fazer pode ser vascular, pode ser muscular, pode ser de coluna. Tem-se que fazer os vários exames e fazer a análise. Em todo o caso, tem de haver alguma solução para pelo menos diminuir esses sintomas. Mas eu aqui não consigo dar uma resposta que mais efetiva precisa, do que isto, não é? Portanto, podem ser várias causas, Luís. Tem que ser em consulta. Tem que começar por algum lado aqui a fazer... É uma queixa que também acontece. Já fiz muitos exames de vários à coluna, portanto, esses com agulhas para ver a circulação de sangue e não sei o quê, mas pronto, nunca me deram uma medicação que resultasse. Pronto, há também algumas informações que eu acho que são importantes para a população em geral, que é os exames não curam, não é? Ou seja, fazer muitos exames não quer dizer que vá ficar melhor. Segundo, o facto dos exames darem normais, isso pode ser uma informação para nós,
porque muitos dos fenómenos de dor crónica e que fazem perpetuação de dor crónica são fenómenos que não são observáveis em exame. Terceira informação importante é, há exames que estão mais vocacionados para se ver determinadas entidades. O exemplo concreto, uma ressonância é bom para ver os ligamentos de um joelho, mas se nós queremos ver a artrose, se calhar um raio-x já chega. E a ressonância não é bom. Portanto, de facto, no joelho direito fui operado e tenho prótese. Pronto. E julguei que derivasse disso. Mas é no mesmo joelho? Mas é no mesmo perna? Pois aí é que está. É que depois isso aconteceu, eu fiz os exames e o seu doutor que viu os exames disse: mas você ainda está pior da outra perna. Pronto. Mas isso é outra questão, que é uma coisa é ter uma artrose e estar mal de um lado e do outro e aquilo que corrige. Outra coisa são os sintomas, não é? A verdade é que, pegando na questão das próteses, tal como eu referi anteriormente, há dores que são dores relacionadas com a própria prótese. Pronto, e que têm tratamento para isso. Depois há outras dores que também são as dores do outro lado para compensar o facto de termos uma prótese e às vezes protegermos essa prótese. Contudo, a sua dor, pelo aquilo que me está a dizer, não parece propriamente relacionada com uma artrose, parece mais outro tipo de componente de dor. E, portanto, eu acredito que os anti-inflamatórios e outros analgésicos mais simples não vão funcionar aí, porque aí o mecanismo da dor parece-me ser diferente. E não tem funcionado, e depois pode estar a prejudicar os outros sistemas, não é? Sim. Voltando também a essa questão da medicação, também é importante sabermos que às vezes há vários medicamentos que estão misturados e às vezes as pessoas tomam 2 e 3 medicamentos que são iguais, às vezes até o mesmo princípio ativo, só que como têm nomes comerciais diferentes e estão a tomá-los em duplicado ou triplicado. E isso depois tem impacto importante e, se calhar, com um pouco o impacto na dor. E o que é pior, ou seja, eu estou a fazer mal ao corpo, mas também não estou a fazer bem àquilo que me deixa... Desculpe interromper, a que tipo de consulta é que eu me devo dirigir, de especialidade? Consulta da dor. Consulta da dor, está bem, Luís? Tá, ok. Obrigada, e as melhoras? Obrigado, felicidades para o programa. Obrigada. Vamos agora, lá está, ainda há muito desconhecimento sobre este tipo de consulta, é mesmo importante, há tantas queixas e tanta desinformação ainda, é por isso que estamos aqui. Oliveira de Azemais, António Pinto, boa tarde. Boa tarde. Qual é a sua dúvida, António? Olha, é o seguinte, eu sou doente oncológico, sou diabético, sou hipertenso e agora fui operado no dia 2 deste mês, que eu já pai há 3 meses ou 4, quando dava com uma dor na perna esquerda e da virilha até ao joelho. Sim. E eu, quando estava na mesa das operações, queixei-me à médica enquanto pôde... se poderia ser a dor da hérnia. Ela disse, pode ser, mas mesmo se for, que vai demorar uns tempos. Pronto, depois ela começou a dar anestesia, picou uma coluna de cima a baixo. Diz que eu tinha a coluna toda desviada, toda torta. E é o seguinte, e agora a dor voltou outra vez, a mesma coisa. Daqui da virilha até ao joelho, pelo tundão. Eu queria saber se realmente era da hérnia inguinal, se é da coluna. Muito bem. Vamos ouvir aqui a opinião do Dr. Germano. Obrigado. Pode ser uma... Neste caso não vou dar a resposta exata porque precisava de fazer o exame físico para perceber exatamente qual é a área da dor. Mas pelo que eu percebi foi uma hérnia inguinal que foi operada. Sim. Nós temos que ter a noção que a cirurgia de hérnia inguinal é uma das cirurgias em que a prevalência, ou seja, a percentagem de vezes em que acontece uma dor crónica associada é muito elevada. Nós podemos chegar a cerca de 60% das pessoas que são operadas a hérnias inguinais ficam com algum componente de dor por causa da hérnia. Sim, mas eu já tinha antes de ser operado. Pronto. Sim, o facto de já ter antes pode-nos pôr na pista que pode ter outra causa e não da hérnia. Pronto. Mas eu aqui aquilo que eu quero realçar é que alguém que seja operado a uma hérnia inguinal
pode ficar com uma dor que pode ser só localizada na zona da operação, mas também pode ter o tal trajeto pela face anterior ou mesmo interna da coxa, e que não é propriamente é uma complicação da operação, mas está prevista e sabe-se que pode acontecer. Até mesmo uma dor, muitas vezes mais frequente, até na zona do testículo, no caso do homem, e dos grandes lábios da mulher. Pronto. Aí é uma situação em que é muito frequente e da própria técnica em si cirúrgica está previsto isto e as pessoas devem estar a contar. Pronto. Não é porque a cirurgia de hérnia não é exatamente por como estava antes. Nós estamos a pôr uma prótese para corrigir aquilo e aquela prótese vai fazer com que haja um fenómeno de cicatrização, como nós falamos há bocado. E, portanto, temos que perceber, neste caso em particular, se é exatamente igual, se não é, será um fenómeno reativo à operação que fez ou não. Pronto. Em todo o caso, eu se calhar, ressalvando o facto que me disse que antes já tinha essa dor, muito provavelmente existe aí um fenómeno atrás. E se for um fenómeno atrás, muito provavelmente pode haver aí algum componente muscular que esteja associado. Mas em todo o caso, terá de será vigiado. Como foi operado há relativamente pouco tempo, aquilo que eu aconselho é falar com o seu cirurgião e ele vai ser a pessoa mais especializada em lhe dizer se pode estar relacionado ou não com a operação que fez. Se em todo o caso ainda tiver dúvida, vamos voltar a insistir. Existe uma consulta da dor e a consulta da dor pode ajudar. Há também uma informação que eu acho que é importante as pessoas terem. A consulta da dor não é uma consulta muito especializada, com pessoas com um conhecimento bastante vasto sobre as situações, mas a verdade é que se eles tiverem alguma dúvida, eles pedem a colaboração, quer ao cirurgião, quer ao ortopedista, ao neurocirurgião, ou a quem for, para esclarecer se aquela hipótese que eles estão a pôr de causa é ou não é, e se eles até podem corrigir ou não. Pegando no exemplo de uma hérnia inguinal, há pessoas que têm uma dor na virilha que está relacionado com a hérnia. Neste caso, eu não tenho uma técnica invasiva que vá tratar ali, eu não tenho um medicamento que vai ser eficaz. O melhor que se pode oferecer àquela pessoa é a operação, é a cirurgia. E, portanto, nós, como medicina da dor, o que é que temos que fazer? Orientar este doente para o local onde pode ser tratado. Porque se existe uma causa que pode ser revertida, nós devemos tratar essa causa. E, portanto, apesar da consulta da dor pode ser o extremo, mas também pode ser o princípio de uma situação de dor. E, portanto, se uma consulta de dor deve estar presente, as pessoas devem recorrer a ela, e se o colega que está a consultar achar que deve ter apoio de outra especialidade, ele vai orientar de certeza absoluta. Muito bem. Portanto, desejamos as melhoras do António. Tem que ir às... Era mais uma pergunta só, se fizer, por favor. Bem, no sítio da cicatriz do corte, embaixo está muito duro. É normal? Chama-se cicatriz. É mesmo... Pode acontecer. Cicatrizou assim, não é? Em todo caso, se tiver dúvida, lá está. Fale com o seu cirurgião e ele também vai-lhe dar a orientação mais adequada. Pronto. Sempre que há um corte, há uma cicatriz. Isso é inevitável, faz parte. E, portanto, há pessoas que podem ter uma reação mais exuberante e outras menos. Muito bem. Obrigada, António, pela sua participação. De Vila Nova de Gaia, Maria Tavares. Boa tarde. Boa tarde. Maria, qual é a sua questão? Eu fiz uma eco ao ombro em junho e acusou-me uma capsulite adesiva. Eu tenho estado a fazer fisioterapia, mas o médico diz que não está a resultar. E disse-me que talvez fosse melhor fazer uma hidrodistensão. Eu queria saber se realmente a hidrodistensão resulta mesmo e se isso é feito de uma vez só ou se é mais vezes. Ok. Muito bem. Pronto, em relação à capsulite adesiva, é uma doença... Que é o quê, mais ou menos? Capsulite adesiva, resumidamente, acaba por ser, nós na articulação do ombro ficamos como se fosse com uma carapaça, a própria cápsula
da articulação do ombro fica muito espessa e, portanto, impossibilita o movimento desse ombro e, por sua vez, o movimento vai provocar bastante dor. O tratamento, há causas que nós não sabemos porque é que isso acontece. O tratamento é de fisioterapia, acima de tudo o que é? É fazer com que mexa o ombro de forma a que aquela carapaça que está muito rígida fique mais mole e consiga ter... Daí o recurso à fisioterapia. Daí a fisioterapia é fundamental numa capsulite adesiva. Onde é que entra aqui a consulta da dor? Acima de tudo, a dar condições para estar mais anestesiada, de forma a que consiga fazer a fisioterapia, mas o tratamento é fisioterapia. E eu na minha prática, faço muitas vezes analgesia da articulação do ombro para serem capazes de fazer a fisioterapia e favorecer nesse sentido. O que é que acontece na hidrodisseção? É um passo, lá está, uma técnica invasiva que também nós fazemos na clínica da dor, mas que os fisiatras muitas vezes fazem, ou até mesmo ortopedistas fazem, e bem, que é a hidrodisseção é pôr, por assim dizer, um líquido dentro da articulação e ao fazer a distensão daquele espaço da articulação, eu vou estar a favorecer o espaço entre os ossos, o húmero, e neste caso a plataforma articular, de forma a conseguir, em parte, por dentro, destruir um pouco essa cápsula e permitir com que haja. Portanto, obviamente, se está a ser difícil, acho que deve fazer o que o colega orienta. E lá está. Aqui, no caso da capsulite adesiva, o grande problema da capsulite adesiva é que vai provocar dor, imobilidade e tudo que tem aí, porque depois todos os músculos começam a doer. Portanto, aquilo que esta senhora tem que fazer é tentar mexer o braço o máximo possível. Se dói, deve forçar mais um pouco. Os medicamentos vão ajudar a melhorar a dor, a tolerar, a fazer mais movimentos. Para fazer o movimento, não é? Sim. Está bem, Maria, compreendeu? Sim, eu todos os dias faço exercício ao braço e é como o Sr. Doutor diz, ao fazer o exercício dói, mas eu continuo a fazer. E todos os dias faço massagens com o Ramon Gel, de manhã e à noite, e principalmente quando estou, principalmente debaixo de chuveiro com água bem quente, consigo mexer melhor o ombro. Neste caso, eu até perguntava ao Sr. Doutor se acha que as termas seria bom para isto. Mesmo que não façam bem ao corpo, vão fazer bem à alma, seguramente. As termas, não é? Agora, há termas mais indicadas que outros. Tem que escolher aquelas que são mais orientadas para si. A verdade é que os banhos quentes ajudam. E é curioso. Voltando a recapitular... Mas pode-se fazer termas agora, nesta altura? Pois, isso, cada uma tem as suas regras. Já é outra questão. Isso já são, tem que ver. Já são os isolamentos. Sim, mas se estiverem abertas é porque têm as condições. As condições recomendadas pela DGS. Pronto, aqui, lá está, outro fenómeno curioso e que podemos falar um pouco sobre o mecanismo da dor. Nós estamos a falar... Já estamos aqui a atingir o nosso tempo, mas sim. Pronto, nós estamos a falar de um problema que é da articulação, portanto estamos a falar dobradiças. O que é que esta senhora está a fazer? Está a fazer a relaxar os músculos à volta da articulação. E porquê? Porque quando está com os músculos tensos, faz com que a carga energética e de forças na articulação seja grande, e acaba por imobilizar a articulação e assim acaba por libertar um pouco e mexe mais. Além de mais, tem outra coisa. Também ao fazer isto está a melhorar a dor muscular. Muito bem. Portanto, desejamos as melhoras da Maria Tavares, agradecer a presença do Dr. Germano aqui uma vez mais no consultório. Nós despedimos, bom fim de semana, até segunda-feira.